qual dos seguintes tipos de memória é volátil e perde os dados armazenados quando o computador é desligado? Letra A, memória ROM. Letra B, memória RAM. Letra C, memória Optane. E a letra D, memória flash. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Então vamos lá, pessoal, vamos explicar direitinho. É muito importante nessa questão vocês observarem que ele pediu uma memória volátil. O que é a ideia de uma memória volátil, né? Vamos ver isso comigo agora. Quando a gente fala da memória RAM, por exemplo, a memória RAM tem essa sigla de Random Access Memory. Traduzindo para o português, a memória RAM é conhecida como a memória de acesso aleatório. E aí vocês enxergam na tela um módulo de memória RAM que a gente conhece de forma mais popular como um pente de memória RAM, certo? Essa memória RAM tem algumas características interessantes. Primeiro, que ela é considerada a memória principal do computador, e até se me perguntarem por que a memória RAM é principal, porque ela é responsável por manter os dados que estão em processamento armazenados. A função da memória RAM, então, é essa, responsável por manter os dados que estão em processamento. Quer dizer, aqueles dados que estão em execução nesse momento, eles ficam armazenados nesta memória que nós chamamos de memória RAM, certo? Outra característica bem interessante que vale para o estudo é que ela é uma memória de leitura e escrita. Significa dizer que ela aceita tanto a leitura dos dados que ali estão armazenados, como também a escrita de dados na sua composição. Então, por exemplo, quando eu coloco um programa em execução, imagina que eu coloquei agora o Word em execução, parte dos dados necessários à execução do Word serão escritos na memória RAM. Por isso, memória de escrita. E, ao mesmo tempo, o processador fica lendo os dados da memória RAM para colocar o Word em execução. Por isso que nós temos essa dubiedade aí interessante. É uma memória de leitura e escrita, aceita as duas situações. E agora aquilo que a questão pediu, a memória RAM, pessoal, ela é conhecida como uma memória volátil. Por que volátil? Porque a memória, quando é chamada de volátil, quer dizer que ela perde os dados na ausência de energia elétrica. E a memória RAM é volátil porque perde os dados na ausência de energia elétrica. Quer dizer, os dados da memória RAM são apagados quando o computador é desligado. Inclusive aqui, citando uma pergunta que apareceu no chat aqui do Antônio Rodrigues, falando sobre a memória cache. A memória cache, por exemplo, ela está no processador. Se a gente pegar a memória cache do processador, também é volátil, também perde os dados na ausência de energia elétrica. Então, tanto a memória RAM quanto a memória cache são memórias voláteis e perdem os dados na ausência de energia elétrica, certo? Isso é muito importante a gente ter em mente aí para a resposta das questões. Outra coisa interessante que quem quiser anotar, acho que vale a pena, a capacidade usual da memória RAM. Aqui eu não estou dando nem a capacidade mínima nem a máxima, pessoal, é aquilo que é usual. Então nós vamos encontrar computadores e dispositivos com 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 gigabytes de memória RAM. Isso não para de evoluir, porque é claro que vão chegando cada vez mais computadores com mais capacidade de memória RAM embutida, certo? Então o que eu coloco aqui nessa imagem é se a prova sugerir o que seria a ideia de uma capacidade usual para memória RAM, fica em torno aí da casa dos gigabytes, ali eu botei em torno de 2 a 128 GB, é bem comum encontrar nos computadores modernos para memória RAM, certo? Aqui eu fiz também um resumo, pessoal, se vocês quiserem, até vou sair da tela agora, se vocês quiserem, por alguma razão aqui, fazerem um print da tela após a finalização desse resumo, eu acho interessante. Então, um resuminho agora da memória RAM. Primeiro o nome dela, né? RAM porque é memória de acesso aleatório, vem de Random Access Memory. Segunda dica, ela é volátil, o conteúdo é apagado quando o computador é desligado. Terceira dica, de leitura e escrita, aceita as duas situações. E é conhecida, então, como a memória principal do computador, porque ela armazena os dados que estão em processamento. Então isso é bem interessante, pessoal. Se vocês quiserem nesse momento fazer um print da tela, eu acho bem interessante nesse momento fazer um print, porque isso é um resumo básico sobre a memória RAM que tanto cai aí nas provas de concurso, certo? Perfeito.
Feito isso, podemos então agora de fato voltar lá na nossa questão que dizia qual dos seguintes tipos de memória é volátil e perde os dados armazenados quando o computador é desligado. A resposta, como a gente acabou de ver, a memória RAM, descrita aí na nossa letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma, gabarito e a resposta da questão. Não era a letra A, memória ROM? Vamos aproveitar essa questão um pouquinho mais. Memória ROM, pessoal, que está ali na letra A, esse ROM vem de Read Only Memory, quer dizer, a memória somente de leitura. Então a memória ROM que está descrita aí na letra A é uma memória somente de leitura e ela não é volátil, quer dizer, não perde os dados na ausência de energia elétrica. A memória Optane, que está ali na letra C, é um tipo de memória da Intel e que também não é volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica. E a memória flash que está na letra D ali é a memória que está no pendrive, é a memória que está nos SSDs, que está nos cartões de memória, e essa memória flash também não é volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica, não perde os dados quando o computador é desligado. Então, dessas 4 memórias aí descritas, a única que é volátil é a memória RAM, porque a memória ROM, a memória Optane e a memória flash são não voláteis, não perdem os dados na ausência de energia elétrica, certo?